Olá! Na Conversas com Propósito de hoje, a gente vai conversar com a Carolina Florenci. Ela é diretora de Desenvolvimento e Gestão Organizacional da i4 Pro. E foi minha colega na NET, minha amigona, hoje na Clara, enfim. E vamos lá, né, Carol? Boa. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço pelo convite, um prazer sempre. E matar a saudade, né? E matar a saudade, porque isso é importante, viu, gente? Conexão, relacionamento, network, não é só quando a gente precisa, é quando a gente... E são os melhores, né? Isso aí. A gente tem que falar que é o que a gente constrói e fica pra vida, não é? E aí outro dia, quando eu tava convidando ela pra vir pra cá, ela disse assim, olha aqui, você só me liga pra trabalho, quando é que a gente vai sair pra tomar uma cerveja também? É verdade, depois daqui a gente vai sair pra comemorar a vida. É isso, exatamente. Os filhos, né? Os filhos, marido, enfim, tudo. A vida toda junto. Gente, olha só, a Carol tem feito uma transformação cultural sensacional na i4 Pro e é sobre isso que a gente vai conversar. Carol, me conta como é que é transformar uma empresa que era familiar, que passa por todo um investimento, uma empresa da área de tecnologia, que a gente sabe de todos os desafios de reter gente, de poder trabalhar o turnover, de poder trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas. Eu quero saber de tudo isso e mais um pouco. Então, vamos lá, vamos começar do início. Início. Então, a i4 Pro é uma empresa de tecnologia que era familiar, tem 18 anos de existência. E em 2019, passou por um processo de aquisição por um fundo de investimento, um search fund, que levantou fundos principalmente de capital americano, e veio a necessidade de fazer toda essa profissionalização, principalmente com vieses de governança, boas práticas e etc., que vem aí com a questão da profissionalização das companhias, né? Outro dia eu vi uma chamada de um treinamento seu que falava exatamente sobre isso, que não tem problema uma empresa ser familiar, o problema é uma empresa não ser profissional, não ter processos profissionais. E eu fui para a i4 Pro exatamente com esse propósito, né? Então, o propósito de trazer uma gestão profissional, e aí vem a questão, mas você é só de RH? Não. É exatamente por isso que a gente atua dentro da minha área, né? Nas frentes de recursos humanos, nas frentes de processos, qualidade, comunicação e governança corporativa. Tudo isso está contigo? Tudo isso está comigo. Nossa! Então, a gente tem todas essas frentes, porque não adianta você trabalhar só em uma frente e esquecer todas as outras, porque senão você não sustenta tudo isso, né? Então, quando a gente começou lá em 2019... eu fui a primeira executiva a ser contratada na i4 Pro, e isso é muito legal. A primeira coisa a ser dita é que eu fico muito feliz de estar numa empresa onde o CEO é um cara que acredita muito nesse processo de investimento em pessoas, de investimento em desenvolvimento, de investimento em processos de profissionalização como um todo. Isso não é um mimimi ou uma coisa que ele vê, é uma crença, e isso é muito bacana, porque tanto eu acredito que você também já deve conhecer muita gente aí do mercado que já esteve em empresas que teve essa dificuldade de fazer um investimento de fato e que executivos acreditassem naquilo, né? E o que eu acredito muito é que quando você tem um executivo que já acredita e você entende do negócio, se aproxima do negócio. Da match. Exatamente, porque você mostra que fazendo isso a empresa vai dar muito mais resultado, aí o casamento de fato acontece e a história do propósito se faz, né? Então a gente acabou começando exatamente por aí, e entender qual era o propósito daquela companhia. A i4 Pro era uma empresa de quê? A i4 Pro é uma empresa de 3 pontinhos. Entregava o que para a sociedade, né? O que para as pessoas, o que para os clientes, o que para os seus colaboradores. E aí a gente foi fazer uma pesquisa, inclusive, a gente fez um processo de rebranding, a gente foi perguntar para os clientes, foi perguntar para os nossos colaboradores, para todos os nossos stakeholders, o que você entende que a i4 Pro faz de legal, o que a gente não faz de tão legal, o que a gente quer ser, o que a gente não quer ser, porque é importante também, né, a gente refletir sobre o que a gente não quer ser, né? Dá o limite, né? Até onde a gente vai, até onde a gente negocia, né? Isso é muito importante. Isso é uma pergunta que eu sempre faço em entrevista, por exemplo. O que é inegociável para você? Porque cultura se faz aí, né? O que você negocia e o que você não negocia. Tanto num processo organizacional quanto individual,
né? Você tem que botar os seus limites e os limites também na corporação. Então, a gente foi para o mercado, né? Mercado tanto interno quanto externo, perguntar, e aí, o que é importante para você? Quais são os seus valores? Quais são os valores que você gostaria de ver na companhia? E o que você entende que já está instalado aqui dentro? E que a gente quer manter. E que a gente, não necessariamente que a gente quer manter. O que é mais importante é você conseguir mapear o que está instalado naquela companhia para você saber, sabendo onde você quer chegar, qual é a distância que aquilo que vai ter, né? E qual é o esforço que você vai precisar aplicar. Então, é muito importante que, inclusive, as próprias pessoas saibam que se eu estou aqui e é nisso que eu acredito e vai ser aquilo ali construído e não é o que eu quero, poxa, eu posso fazer uma escolha. Não é esse caminho que eu quero seguir. E tudo bem, né? Então, isso é muito legal. A gente não consegue ser bom para todos o tempo inteiro. Não consegue. E isso é muito importante. A gente não consegue ser bom para todos o tempo inteiro, nem na família, nem como mãe, nem como mulher, nem como profissional, nem... Quanto mais na empresa, né? Eu falo muito disso, que as pessoas falam, porque você tem que ser feliz no trabalho. Eu, particularmente, acho que a área de recursos humanos não é a provedora da felicidade. Eu concordo contigo total. Porque é todo um contexto. É todo o contexto. E, principalmente, é você que se faz feliz e que se coloca em momentos que te trazem felicidade. Porque o que te traz felicidade são momentos que gatilham as suas necessidades motivadoras, né? Então, isso é muito importante, você saber o que você acha importante, o que você valoriza. E foi isso que a gente foi atrás. Então, todo o processo de desenvolvimento da estratégia de gestão organizacional da E4 Pro foi baseada num modelo de desenvolvimento, né, que eu montei junto com os executivos para olhar atração, desenvolvimento, processos, governança, performance, e como que isso tudo é embalado. Porque isso é muito importante, porque as pessoas pensam, mas a minha empresa não tem uma área de comunicação estruturada, não tem um processo de gestão de clima, mas essas coisas estão lá. Comunicação existe se você tem uma área ou se você não tem. O problema é como ela acontece, Exatamente. Porque as pessoas comunicam. Informalmente, de cada um do seu jeito, e se você não cuida disso, de como comunica, quem comunica, o que comunica, a forma que vai chegar é extremamente perigosa, né? Porque é aquela coisa... Ela pode ser assertiva ou não, é perigosa. Eu gostei dessa palavra, porque realmente a gente fica sem nenhum tipo de referência. Exato, e as pessoas, quando você não fala a verdade, cada um cria a sua. E não necessariamente é a verdade, é quando você não fala, cada um inventa. Pior ainda. É pior ainda. Então, todo esse processo de desenvolvimento de programas, primeiro pilares, né? Pilares de gestão que a gente ia atacar e tem que fazer escolhas, isso é muito importante. As pessoas entenderem, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, você não faz nada. Então, é importante você focar. Então, vamos priorizar. Quais são as primeiras necessidades? Vamos olhar para... Eu estava chegando numa empresa onde a liderança não existia de fato, porque eram os sócios que tocavam e eu não tinha uma camada de liderança fortalecida e nem atuante, né? Então, vamos construir essa liderança. Quem são os líderes informais, né? E que não necessariamente querem ser os líderes formais, porque não gostam de fazer gestão. Não querem ter aquela responsabilidade não querem. Toda, mas eles influenciam demais a cultura. Demais, e são exemplos, e são pessoas que inspiram, tecnicamente, inclusive, que fizeram parte daquela história, que construíram aquela companhia. Então, como que você valoriza isso e traz, e não derruba essa coisa? Isso eu acho que é muito importante. Eu falo desde o dia 1 que eu cheguei lá, tudo que foi construído até aqui foi muito importante e todas as decisões que foram tomadas foram as melhores com o que se tinha de informação e ferramentas naquele momento. Porque engenheiro de obra pronta é uma
beleza. É mais fácil, né? É muito fácil, né? Mas eu faria assim, eu faria... É óbvio, você está agora analisando uma coisa para trás, é óbvio que é muito mais fácil você questionar, você rever, revisitar e tomar até uma melhor decisão. Mas naquele momento, eu tenho muita dúvida de que alguém faça, vou tomar essa decisão porque eu não acho que é melhor, mas eu vou tomar. Eu tendo a crer que eu pelo menos, não quero que isso aconteça, pelo menos na minha gestão e onde eu possa influenciar, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto aí, que acho que é a grande virada, eu acho que o meu grande acerto na E4 Pro foi, de fato, ouvir as pessoas, entender o que era importante para elas, falar o que era importante para os investidores, para esse negócio, porque você precisa ter essa clareza, né? E ter essa comunicação transparente e construir esse caminho junto. Então, são 3 anos dessa construção, onde a gente já passou por 2 pesquisas de clima, onde a primeira a gente teve 81% de aprovação, aí de índice de satisfação, no segundo ano já foi para 90%. Então, nossa, é muito difícil subir. Quando você sobe 9 pontos no índice de satisfação de um ano para o outro, é quando as pessoas, de fato, enxergam e se veem como pertencentes daquela cultura. E a gente estava falando do que é importante, do que da história da felicidade. Você só está ali se você quer estar ali, se você se sente importante, se faz parte daquilo. E ainda mais no mercado de tecnologia, que a pessoa faz assim e troca de emprego, né? Exato. Como é que é o turnover de vocês? Nesse processo todo de aumento de engajamento, de satisfação, o turnover, ele vem caindo? Então, isso é muito curioso, porque eu entrei na E4 Pro em 2020, no auge da pandemia. Uhum. Então, uma pitadinha aqui é como implantar uma área de cultura e tudo à distância. Então, como você faz isso com todo mundo nas suas casas? Então, isso ainda tinha essa pitadinha dessa dificuldade. Hoje vocês estão híbridos? Não, a gente optou por seguir em teletrabalho. Eu tenho hoje 95% dos profissionais em teletrabalho e funciona super bem. Essa é uma das razões, inclusive, de estratégia, na verdade, que a gente utilizou para sobreviver nesse mercado de tecnologia que é super acirrado, né? A primeira coisa da pandemia foi uma procura absurda, uma valorização absurda por profissionais de tecnologia, porque as empresas que não necessariamente estavam no pipeline delas fazerem movimentos tecnológicos, precisaram fazer. Uhum. Então, mesmo os profissionais que não estavam preparados para assumir determinadas funções ficaram super valorizados, então super caros, e uma briga tremenda por trazer as pessoas. Então, a gente trouxe. Quando eu entrei, a gente tinha mais ou menos 30% de turnover. No nosso primeiro ano, já caiu para 24%. No ano passado... e aí é super importante falar que o turnover não é só... Quem aqui conhece a conta, né, a fórmula do turnover, sabe que a admissão é um item que se considera no turnover, mas a gente fala muito, quando fala do turnover, do desligamento das saídas, não do né? aumento de quadro. E não, na verdade, dos aumentos de quadro. Mas a contratação e você trazer pessoas... Era um processo que eu também estava vivendo, de rebranding, de quem é E4 Pro nesse mundo, como é que eu faço as pessoas... a gente é uma empresa de B2B, então como é que eu faço um cara de tecnologia não querer ir para uma startup, um unicórnio e tal, e vir para a E4 Pro, que é uma empresa de B2B que não se conhece e que ainda não tinha uma marca super... referenciada no mercado, né? A gente é uma empresa bastante nichada, voltada para o mercado segurador. Então, como que a gente faz isso tudo? Então, foi um trabalho muito em conjunto de employee branding, de como que a gente se posiciona para o mercado e para dentro em relação à cultura, para os profissionais, e também de ir acompanhando essas saídas e essas necessidades motivadoras para fazer todo esse processo de gestão de turnover. Hoje eu posso dizer que a gente está
se eu falar aqui, as pessoas vão falar, como que ela fez? Vamos te procurar. Hoje eu comecei, então lá a gente tinha 30%, hoje a gente já está com 9%, sendo que a minha meta para esse ano era 15% de turnover. Então a gente já está quase, menos da metade, quase um pouquinho da metade aí da meta estabelecida para esse ano, exatamente porque a gente tem tudo isso, esse olhar global aí, né? Mais uma visão global do colaborador e da companhia, e não só com ações pontuais. Isso é muito importante. E já que vocês não são engenheiros de obra pronta, conta aí uma falha aqui nesse processo todo. Meu Deus do céu, como é que a gente não se deu conta disso? Como é que a gente deixou com que isso tivesse acontecido em todo nesse reposicionamento para o cliente interno, para o cliente externo? Algo que desandou um pouquinho. Deve ter sido pouca coisa, porque por todo o processo que vocês estão tendo... Helena, eu vou te falar que não é pouca coisa, é bastante, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu costumo brincar com a minha equipe que a gente fez 10 anos em 3. Então, é óbvio que tem muita coisa que você fala, puxa, faria diferente, e aqui eu fiz errado. A E4 Pro é uma empresa que tem poucos concorrentes formais em todo o seu processo da sua cadeia produtiva, né? Mas, de fato, a sua maior concorrente são as áreas de tecnologia das próprias seguradoras. Uhum. Então, a venda era muito passiva, né? O cliente nos procurava e não ao contrário. Então, essa estruturação de como se posicionar comercialmente, como se posicionar para atender o cliente, como que eu quero fazer, quais são de fato as minhas necessidades, o que eu faço primeiro, a gente deu uma escorregada. E é agora, depois de 3 anos, que a gente conseguiu fechar, por exemplo, o 100% do quadro executivo. Então, esse desenho da estrutura organizacional, do que você precisa, de enquadrar, de ver como é que eu, numa empresa pequena, onde todo mundo fazia de tudo, agora como é que eu ponho cada um no seu quadrado? E que eles não se sintam limitados e também, não se sintam, não é só nem limitado, mas é aquela coisa de perdi uma coisa que era importante que eu fazia, né? Você se sente órfão e até, puxa, mas eu era mais importante. E aí é um processo de você mostrar, falar assim, olha, você se especializar num pedaço, muitas vezes é muito mais importante do que você fazer pouco de muito, né? Então, isso é uma coisa muito bacana da gente vivenciar e ver que, puxa, eu desenhei uma estrutura que não funcionou direito. Vamos voltar para trás e vamos ver onde que a gente errou. Então, vamos redesenhar e vamos redividir, vamos redirecionar. Então, isso é super importante de você também reconhecer e falar, puxa, não é por aqui. Tive também alguns programas, alguns fornecedores que a gente virou e falou, puxa, vai ser muito bacana. E que não teve engajamento, onde as pessoas não curtiram. E aí você fala, pô, vamos voltar atrás. Porque eu acho que para errar, erra rápido. Corrige. E vamos embora. Não, e o corrigir no sentido do erra rápido, porque você avalia, custa menos, porque é super importante para a inovação você tentar. E é muito importante as pessoas saberem que quando você inova, você mais erra do que acerta. Mas o errar, você tem que errar rápido. Você precisa identificar o erro, corrigir e tentar outros caminhos e entender por que você errou. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Você corrigir o processo na raiz e não ficar na tentativa e erro, porque aí você não sai do lugar. Uma outra coisa que a gente, quando trabalha com empresas de tecnologia, a gente percebe é a questão da gestão, né? A tecnologia é uma área em que as pessoas são extremamente técnicas, elas nem sempre gostam de pessoas, e se a gente quer ser gestora, a gente necessariamente tem que gostar de gente. Como que vocês fazem para desenvolver os gestores, uma vez que são da área técnica, é uma empresa B2B, né, que tem todas essas questões agora também de estar praticamente 100% no híbrido, 100% no online. Então, como é que se dá essa capacitação? Olha, é engraçado você me fazer essa pergunta, porque isso é uma coisa que eu sempre falo lá dentro, né? Quando a gente começou tudo isso, e você começa a colocar os processos de gestão, as pessoas que são técnicas e gostam de ser técnicas, isso é super importante, porque quando você foi promovida pela primeira vez a gerente, é sofrido, não é? Você deixou de fazer
para passar a fazer. Fazer é muito mais difícil do que fazer. E isso é para todo mundo. Mesmo quem gosta de fazer gestão, é difícil você passar por esse processo. O pipeline da gestão não é fácil. E aí, quando a gente começou a fazer isso, eu ouvia muito a seguinte frase: mas eu agora só trabalho para Carol. E eles não conseguiam entender... Eu vivo em reunião. Não, eu só faço o processo de RH. Eu só faço o processo, eu só desenho o processo, eu só cuido de... Eu não trabalho, eu não tenho... E aí, para eles entenderem que o trabalho deles agora era fazer gestão e você vai fazer técnico uma vez ou outra, quando der tempo. E o seu trabalho agora é esse. Então, a gente levou um tempo para fazer isso e foram muitos processos e com investimento bastante parrudo em desenvolvimento de liderança. Então, isso é uma coisa muito legal e eu acredito que é um diferencial na empresa que eu estou e também com os executivos que eu estou e com os investidores que eu estou. A gente acredita nesse processo e eu tenho orçamento, por exemplo, de investimento em desenvolvimento que eu não tive em empresas muito maiores e muito mais organizadas. Então, a gente está fazendo um investimento em pessoas muito grande e a cada ano a gente vem dobrando esse investimento. Então, isso é muito importante de ser dito. As pessoas não fazem porque elas acordam de manhã achando que isso aqui é legal e é importante. Você tem que falar todo dia, você tem que dizer o que é importante, você tem que... E aí, eu tenho uma equipe que de vez em quando me questiona, mas eu sou babá das pessoas, né? Sim. Agora, durante primeira etapa, você vai ter que ser babá para você passar a ser tutora, para depois você passar a ser emancipar e o cara fazer sozinho. Então, isso é muito importante, que também a própria área de desenvolvimento entenda que existem processos e existem momentos onde você precisa dar mais suporte. E tem uma hora que você vai precisar começar a largar a mão e soltar a mão, e aí a equipe fala, mas eu estou fazendo uma coisa muito operacional. Não, você está fazendo o mais importante de tudo, que é dar suporte para a liderança. Isso é essencial. E como é difícil, às vezes, a gente conseguir com que os executivos percebam isso também, com que isso entre na cultura. E para quem está numa empresa de TI, que é familiar, que está recebendo um fundo de investimento, que dica que vocês dão, assim, que vocês percebem, poxa, a vida começa por aqui, talvez esse aqui seja um caminho, eu tentei por outro, comigo não deu muito certo, mas esse aqui eu diria, assim, que talvez é a minha dica, o que para mim me facilitou mais essa jornada. Olha, falar que para começar do começo é ser redundante, né? Mas, assim, vou dizer o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei, na verdade, antes de chegar, eu tive muitas conversas com o CEO, que é hoje o meu líder, para ter muita clareza do que ele esperava e do que queria se ser. Ainda no processo seletivo. No processo seletivo. Tu entrevistou mais ele, assim? Foi quase que um inverso. Eu fiz 9 conversas com ele e 7 delas eu que pedi. Ele fala, foi você que me entrevistou e não eu que te entrevistei. Que legal. E isso, porque eu acho que isso é super importante para a cultura, inclusive, porque você tem que entender se aquilo vai fazer sentido para você. Porque senão, sabe? Não muda, então. Não vai. Essas pessoas que falam, mas eu vou mudar a empresa. Não vai mudar. Se você entra numa empresa que não tem nada a ver com o que você acredita, vai embora. Vai embora, porque você não vai mudar a empresa sozinha. E vai ser infeliz, vai reclamar da empresa, vai reclamar do chefe, vai chegar em casa mal-humorado, sem energia. Exato. Então, assim, é importante que você ache um lugar que faça sentido para você. E isso, para mim, foi a primeira coisa. A segunda coisa foi, quando eu cheguei, eu conversei não tinham todos os executivos, mas eu conversei com todos os sócios e eu pedi para conversar com pelo menos um investidor. E eu fiz a seguinte pergunta para todos. Para você, a E4 Pro é uma empresa de lá na frente. O que você quer que a E4 Pro seja? O que você vê? Qual é a sua aspiração, né? Porque se você tem nestas pessoas aspirações muito diferentes, é por aí que você tem que começar. E foi exatamente isso que eu vi, não necessariamente de aspiração, mas de leitura do ambiente e do momento da companhia. E eu falei, opa,
Sentei com o meu chefe e falei, sabe isso aqui que você me falou que estava tranquilo? Não é. Então vamos aqui começar do basicão, as pessoas se entenderem o que quer. Não, mas como é que eu faço para trabalhar para as pessoas trabalharem juntas? A primeira coisa que eu fiz foi, bota a mesma meta. Então quando as pessoas têm a mesma meta, o mesmo objetivo... O mesmo propósito. Elas vão trabalhar juntas, né? Queiram ou não queiram, mas vão. O seu propósito pode ser o propósito lá dentro, interno. Eu quero o meu bônus no final do ano. Não, mas eu quero fazer isso aqui dar certo. Mas você tem que entender que vai ser pelo mesmo caminho. Então, começar por aí. Se eu pudesse se dar uma dica, seria essa, assim, entenda se todo mundo está na mesma página, se todo mundo está querendo a mesma coisa. Sabe que naquele livro, A Regra é Não Ter Regras, do Netflix, uma das coisas que eles mais falam é que eles não têm processos. É uma empresa que eles estavam muito preocupados em não ter processos. E aí, o que foi que eles criaram? Uma pergunta que todo mundo tem que se fazer na hora de tomar uma decisão. Isso é bom para o Netflix? Isso é bom para a nossa empresa, porque as empresas, muitas vezes, elas vão se criando e, junto com elas, a gente tem silos. O silo do financeiro, o silo do marketing, o silo da área técnica, o silo do comercial, o silo do RH. E aí, nesse monte de silo, esse monte de egos, a gente esquece do principal objetivo, que é o nosso propósito em comum, que tem que ser bom para nós. E sabe o que é o mais legal? A gente discutiu muito esse case quando a gente estava construindo a cultura, a marca, o propósito e tudo. E aí, os valores. E é super importante que a gente entenda que o Netflix não fez isso de imediato. Não! O Netflix fez isso muito depois que tinha lideranças mais maduras, um processo seletivo mais... Exatamente. Eu não posso, numa empresa completamente desestruturada, sem valores, sem as pessoas saberem para onde vai, o que tem que fazer, virar e falar, faz aí qualquer coisa, eu não vou ter processo. Não dá. E é importante que as pessoas entendam isso. Sabe por quê, Helena? Porque a pessoa pega o livro e fala assim, não, isso aqui que é o certo. Ctrl+C, Ctrl+V. E não pode ser. Né? E eu falo muito isso pro meu time, pelo amor de Deus, gente, me ouça. Assim, vocês vão ter experiência, vocês vão ter passado por um monte de lugares diferentes, mas em nenhum lugar é igual ao outro. O que você fez, o que eu fiz lá na NET, não serve na E4 Pro. Não dá. Você pode ter bagagem, você sabe por onde passou, experiência e tal, mas aquilo não necessariamente... As pessoas são diferentes, o cenário é diferente, o conteúdo é diferente, o negócio é diferente. É importante que você pegue tudo isso que você tem na sua prateleira, na sua mochilinha, e fale assim, bom, então para esse cenário, para essa decisão, considerando tudo que eu já vivi, o que é o melhor? E eu acho que isso faz um bom líder ser um líder diferenciado. Faz um bom profissional ser um profissional diferenciado. É ele conseguir pegar tudo que ele já viveu de bom e de ruim e conseguir tomar melhores decisões lá na frente. E com isso trocar o tempero. Porque né, o tempero daqui era com sal, o tempero daqui vai ser com mais pimenta, né? E isso aí é o que vai fazendo com que a gente vá fazendo a questão da cultura organizacional, que tem temperos diferentes. Completamente diferentes. No setor, inclusive. Exato. Dentro de toda essa parte de rebranding, para fora e para dentro, vocês também tiveram uma preocupação em ter uma coerência entre como vocês se posicionavam nas redes sociais, no LinkedIn, enfim, com que hoje a pessoa, quando entra para dentro da E4 Pro, ela vai encontrar. Como é que vocês se preocupam hoje em manter essa coerência? Porque a gente vê muito empresas que falam que vai ser maravilhoso, o mundo de Disney, colorido, chega lá dentro, eu vou me posicionar, não dá. Eu quero tomar café, não dá. Daí diz assim, vocês têm que ter pensamento de dono. Pensamento de dono fica mal, não tem, porque não pode. No final, eu já fico aqui no meu quadradinho, sem segurança psicológica para poder dizer que eu errei, que eu tô com dúvida, que não é bem assim. E que eu tenho uma opinião diferente. E por isso que eu sou importante, inclusive. É isso. Isso é super importante a gente destacar, né? Porque num processo onde você consegue ter clareza
do que você quer e como você quer se posicionar, o mais importante é para dentro primeiro. Então, a gente passou um ano... Na vida também, né? Não é? Nada é por acaso. Então, assim, a gente passou um ano trabalhando cultura, processo e propósito, valores para dentro, sem ir para fora, sem ir para o mercado. Um ano e meio depois, a gente passou a fazer todo o processo de estruturação para fora. Então, quando eu tinha muita clareza e eu, que eu falo, o colaborador, né? Quais são os meus valores? Porque eu não posso colocar uma mensagem para fora, qualquer que seja essa mensagem, antes das pessoas saberem. Você só cria confiança, você só cria um processo de transparência e de pertencimento quando essa pessoa se sente parte. E ela só se sente parte quando ela não é surpreendida por uma notícia da empresa numa rede social antes dela saber. Então, isso para a gente foi muito importante. A gente começou essa estruturação toda para dentro, e isso foi uma coisa que eu briguei muito de comunicação interna, comunicação interna, comunicação interna. Depois a gente vai para fora. E quando a gente foi para fora, a gente foi muito mais organizado e definindo quais são as mensagens-chave baseadas nesse propósito. Quais são as mensagens-chave que eu quero me posicionar, de qual é a empresa que eu quero ser, o que eu não quero ser, considerando, inclusive, e sabendo quais são os meus problemas de operação, os meus problemas de gestão, os meus problemas para contratar. É importante que você saiba o que pode vir. Uma coisa super legal que eu me orgulho bastante, assim, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de dizer quais são os seus feitos, né? Porque, não, mas ela é pedante. Não, eu acho que é importante a gente reconhecer. Claro, a pessoa fez, É importante a gente reconhecer e falar, olha só que legal que eu consegui fazer, né? Quando eu entrei na companhia, a nota do Glassdoor era de 3,1. Hoje a nota está em 4,7, já chegou a 4,8 de 5, né? E você vê essa nota aí crescendo durante esse processo. E o que isso significa? Maturação de tudo isso que você está construindo. Coerência. Porque eu tenho lá no Glassdoor avaliações dos colaboradores e de quem participou de processo seletivo. E de que olha e fala, puxa, que processo legal, me senti bem acolhido. Se eu tiver 1, 2, 3 mensagens que não são tão legais, faz parte e vamos tratar. A minha equipe, por exemplo, tem uma meta e um indicador de controle lá de ir lá e responder. Não é só responder, é tratar a questão. Você tem que entender o que a pessoa falou. Porque ninguém entra numa Gasta tempo, paciência. Exato. Para ir lá vou só... Não. Se ela fez isso é porque, de fato, alguma coisa aconteceu. E é importante que a gente entenda. Se uma pessoa não sabe, por exemplo, um benefício... deveria, por exemplo, uma vez teve lá uma situação que uma pessoa colocou, a empresa tem benefícios ótimos, mas deveria ter um birthday off no dia do aniversário. Eu concordo com essa pessoa. Acho que todo mundo devia ter, né, pessoal? Não é? E aí eu vou te contar, nós temos. E o colaborador não sabe. E era um colaborador, tá? E aí eu falei, se um não sabe... ele já era colaborador? Ele era colaborador. E pediu algo que já tinha. Que já tinha. E aí eu falei, chamei meu time e falei, essa foi a pessoa que teve coragem de ir lá escrever que não sabia. E falou... E inclusive falou com a intenção de ajudar. Acho que seria legal. Onde que a gente está errando? Onde que a gente está errando em não comunicar? Por que as pessoas não sabem o que a gente faz de legal e o que é uma coisa boa e que ela gostaria de ter e ela tem? E tenho. Isso é o pior. Não é? O mais difícil é tu conseguir chegar nisso. Exato. Então, assim... Você comentou, né? O que você fez de errado? O que você... Você vai identificando durante o processo. E essa é a beleza da gestão. De você ir identificando as coisas que você tem de oportunidade de melhoria, de oportunidade de fazer diferente. Que, de novo, né? Lá, quando você implantou, era o que dava, era o melhor para fazer. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer melhor de uma forma mais bacana.
Carol, e tu dissesse uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão da gente evitar a surpresa. Quando a gente começa o processo de sucessão dentro das empresas familiares, uma combinação que a gente faz é vamos evitar a surpresa entre a primeira geração e a segunda e a terceira, enfim, qual seja. Porque a surpresa, ela é uma emoção primária, ou seja, todo mundo tem, só que ela é a única emoção que é ambígua. A gente nunca sabe qual a reação da outra pessoa ao ser surpreendido. Mesmo que a gente acha que seja positivo, Queria né? muito, eu tô fazendo uma coisa que eu acho, tenho certeza que tu vai adorar. Calma, pergunta, é isso, não é isso? Então, muito cuidado quando a gente quiser fazer algo para surpreender alguém sem ter certeza se aquilo de verdade é algo que para ela faz sentido, porque senão a gente gasta tempo, dinheiro, né, em algo que... Isso. Mas é só isso. E tem uma coisa que é importante, se ela gosta de ser surpreendida ou se ela gosta de fazer parte do processo de construção. Exato. Eu me sinto engajado. Eu me sinto engajado quando eu participo. Eu também. Porque não é? Então, assim, as pessoas olham e falam assim, pode ter sido muito bacana, mas eu gostaria de ter sentado e pensado junto. E talvez outros não. Eu não quero pensar nisso, que coisa mais chata esse papo. Então, por isso que é importante. Aí vem a história de você conhecer quais são as necessidades motivadoras do seu time, da sua equipe. Porque para a Helena pode não ser importante, mas para a Carol é muito. E aí, se a Helena é minha colaboradora, se eu não sei quais são as necessidades motivadoras da Helena, qual é a minha tendência? Fazer a gestão da Helena com o que eu acredito que seja importante, que são as minhas necessidades motivadoras. Só que para ela aquilo não é importante. E eu esqueço disso. E aí o que a Helena faz? Vai embora. E às vezes vai embora sem nem te dizer isso. Nem te contar, né? Então, é por isso que é importante a liderança conhecer. Você tem oportunidade em empresas que têm ferramentas para isso. Tudo bem, se estiver numa empresa que não tem esse momento e essa oportunidade agora, senta e conversa com as suas pessoas. É o que eu ia dizer. Senta e conversa. O que é importante para você? Deixa eu te contar o que é importante para mim. Vamos combinar aqui a nossa forma de gestão? Ó, se eu fizer tal coisa e você não gostar, você me conta. É super importante. E aí você pensa, tão primário, né? Mas as pessoas não fazem. E dar e receber feedback da equipe. Às vezes a gente reclama, né? Não recebo feedback do meu gestor. Gente, quanto mais alto vocês estiverem na pirâmide da organização, menos feedback do seu gestor vocês vão receber. Exatamente. E aí eu lembro uma vez que eu pedi feedback para minha equipe, como é que eles me percebiam, enfim, e eu descobri que eles criaram a certeza de que quando eu chegava com a bolsa pendurada aqui embaixo, é que eu tava de mau humor, braba, e aquele dia não era um bom dia. Não era um bom dia para falar com você. Em compensação, quando eu chegava com a bolsa pendurada aqui em cima, é que eu tava ótima, plena, tive uma noite dormiu bem. Eu disse, sério que vocês pensam isso? E quando eu tô com aquela bolsa que eu nunca consigo colocar aqui, porque ela tem uma alça pequena, quer dizer que eu passei a semana... E se a bolsa for transversal, o que é? Então, assim, né? É aquilo que tu disseste, o que não é falado, o que não é comunicado, é inventado, é criado. E às vezes a gente acaba tendo esses muros que uma boa conversa, o espaço de um diálogo emocional, da gente poder pedir o feedback para nossa equipe, e a gestor pede feedback para você saber que são coisas... Vou te dar um exemplo meu, que para mim é super emblemático. E tomara que a Bárbara assista isso, porque ela é o meu exemplo. Manda pra ela. Né? Então, assim... Ela foi minha colaboradora no Gympass. E um belo dia ela chegou para mim e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, claro. Né? Claro. Eu odeio quando você pega no meu mouse. Aí eu, como? Aí ela, porque eu me sinto burra. Ah, tu chegava para explicar. Porque quando ela tava fazendo... Não, deixa eu... E aí eu pegava no mouse dela... para mudar, para fazer. E aí ela falou assim, ao invés de você fazer, me explica, eu me sinto melhor. Aquilo para mim foi tão importante, porque eu sou uma pessoa que sou visual e que preciso, e que aprendo fazendo. Intensa! Não, e que aprendo fazendo. Sim. E para mim é mais fácil explicar quando eu estou fazendo do que falado. Só que o sentimento que ela tinha era de que eu achava que ela não sabia fazer. E olha como que uma coisa tão pequena pode atrapalhar uma relação
tão bacana, e porque era uma relação... Ela é uma das pessoas que eu falo que as pessoas me perguntam assim, quais são os seus maiores entregáveis da sua carreira? Ela é A um Bárbara. deles. Poxa, se ela não tivesse me falado isso, muita coisa poderia não ter acontecido. E quantas vezes pegou no mouse dela com a intenção de Quantas ensinar, vezes de eu ajudar, de apoiar, peguei e a no coitada, mouse ela de é outras nada. pessoas? De outro, ainda mais que nunca te vão te falar na vida. Nunca me falaram. E hoje é uma coisa que eu cuido. Não pega mais no mouse de ninguém. Ou quando eu pego, eu vou lá e peço licença. Posso fazer? Porque para mim é mais fácil mostrar para você como vai ser. É a minha necessidade, não necessariamente. Porque é importante para ela também, a pessoa entender que eu também tenho dificuldade, que eu também tenho necessidades, né? E não só o colaborador, isso é super importante também. O colaborador entender que não é só ele no centro do universo, né? Que o gestor também tem dor de barriga, também tem medo, também tem problema, também não sabe fazer às vezes. E vai dar aquele feedback, é super difícil e quem não sabe nem como começar, né? Mas, Carol, eu queria te perguntar uma outra coisa. Vai lá. Qual é o teu hobby no meio de tanta coisa que tu faz? Eu sei que é uma pessoa de muita energia, de muita vitalidade aí. E eu sei que tem uns hobbies aí que eu acho muito interessantes. Conta pra gente. Tem. Você sabe que eu sou uma pessoa que... Eu sou, como você falou, da intensidade, né? Eu sou bastante intensa. E eu encaro muitas vezes... Muitas não, né? A maioria da minha vida eu encarei o meu trabalho não como um trabalho, mas como... não como um hobby, mas a gente como... ama o que eu a gente amo faz. o que eu faço. Então, eu não consigo enxergar o meu trabalho como um trabalho, porque aquilo para mim é tão gratificante que... E aí as pessoas, porque você... Não, se eu pudesse não trabalhar e viver viajando, mas é muito importante que você trabalhe com o que você gosta e que te faça sentido. Eu também não me vejo sem trabalhar, sem fazer nada. Não consigo, não conseguiria. Mas tem gente que gostaria, e tudo bem, mas mesmo essas pessoas, é importante que você goste do que você faça. Não só gostar, mas que você se sinta produtiva, né? Que você faça diferença, que aquilo que você está entregando você faça muito bem, sabe? Então, e isso você vai, né, cada vez fazendo mais. E aí, um belo dia, num desses programas de desenvolvimento de liderança, tinha um módulo, né, de sessões de coaching. E aí a coaching virou para mim, virou para mim e falou assim: eu queria te dizer uma coisa. Quando o seu trabalho, como você tem essa característica, quando o seu trabalho está bem, você está bem. E quando tem alguma coisa que não está indo tão bem, porque é normal, gente. Às vezes, você não está tão bem, tem algo, né? Não está tão bem, você não fica bem. Então, é importante que você tenha uma válvula de escape, um hobby e tal. Você tem algum hobby? Tal? Assim, poxa, eu adoro. Eu sempre fiz decoração de Natal, das festas das minhas filhas, do meu casamento. Fui eu que fiz tudo. Então, são coisas que eu sempre gostei de fazer. E aí, eu falei, então tá bom, né? E aí, eu parei, falei, e tava no final do ano. E aí, eu estava montando as coisas de Natal na minha casa, que eu sempre montei, porque eu não gostava das coisas prontas, eu sempre fiz as minhas coisas, enfim. E aí, botei no grupo das mães. Pessoal da escola, né, gente? Eu tenho 2 meninas. Se alguém quiser eu fazer decoração de Natal, eu vou fazer. Abri um Instagram no dia 26 de outubro. Qual é o Instagram? Carol Florence Decor. Carol Florence Decor. Isso. Tá lá. Me sigam, gente. E aí, abri o Instagram. Em um mês, foi dia 26 de outubro. Lá pro dia 15 de novembro, tinha 1.000 seguidores. Eu fiz uma festa que eu falei em casa, né, com meu marido. Eu falei, uau, que máximo e tudo. Final do ano, eu já tinha mais de 22.000 seguidores. Eu falei, alguma coisa eu tô fazendo de diferente. Lembrando que tudo aquilo à noite, nos intervalos. Mas o que começou a fazer? Comecei a fazer decoração de Natal, decoração sazonal e tudo. Então, eu faço enfeite, guirlanda, Páscoa, Halloween, tudo. E com a mão, né?
E aí eu fui fazendo. Depois isso eu comecei foi em 2021. Estamos agora indo para o Natal de 2023. Estou com quase 100 mil seguidores. E uma coisa que para mim é super legal de fazer e se você, minha coach querida, que está me ouvindo, você me arrumou um outro trabalho. Pois é, enfim, feitiço virou contra feiticeiro. Exato, mas por quê? Porque quando você faz uma coisa que você gosta e você se propõe a fazer direito, vira um trabalho, fica legal, as pessoas gostam, as pessoas compram. Tu faz sozinha ou tuas filhas te ajudam? Lá em casa todo mundo me ajuda, minha mãe me ajuda, minhas filhas, a Cecília faz uma... Páscoa ela gosta mais porque tem coisa de EVA, e aí ela gosta de fazer, a Alice não curte muito essas coisas, mas todo mundo ajuda um pouco, mas é um processo que o bacana é que para mim é super terapêutico. É criativo. É criativo, é onde eu consigo me desligar e me faz bem, sabe? E eu também cheguei no momento de falar, não, e de fazer escolhas. Isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu quero fazer. Legal. Então, vou fazer decoração de festa, não quero fazer isso. Isso aqui eu não fazer decoração Quero fazer isso aqui, porque é onde na madrugada que eu tenho as minhas listas, né? Eu tô ali, tô fazendo, tô criando, tô pensando no que eu posso fazer, e é onde eu posso me distrair. Então tá, Carol, só pra gente poder, assim, te conhecer ainda mais um pouquinho, e indo já para o nosso final, qual é o teu propósito, assim, o que tu quer deixar de legado para o mundo? A Carol diretora, a Carol mãe, a Carol esposa, o que tu vive? Olha, quem já trabalhou comigo sabe, falando profissionalmente, né, o meu propósito enquanto profissional, as minhas maiores, a gente comentou aqui da Bárbara, as minhas maiores entregas são as minhas pessoas, são as pessoas que trabalharam comigo. E eu tenho muito orgulho de dizer que, por todas as empresas por onde eu passei, eu deixei pessoas prontas para assumir a posição que eu estava deixando, pessoas preparadas para serem desenvolvidas. Essas pessoas estão hoje em outras empresas super bem posicionadas, e eu tenho muito orgulho disso. Então, desenvolver pessoas, para mim, é o meu maior propósito profissional. Olhando como ser humano, né, como pessoa mesmo, meu maior propósito é desenvolver essas duas criaturinhas que eu coloquei aí nesse mundão, e que pelo menos elas olhem para mim e vejam assim, puxa, tudo que a mamãe faz, de trabalhar, de chegar tarde, de às vezes não estar num momento importante, tem um propósito, e para a gente ser... para a gente ter orgulho, para a gente ter valores importantes, para a gente ser um ser humano decente, serem pessoas boas, de ajudar o outro, com uma preocupação com o ambiente, com as pessoas, sabe? Então, eu tenho muito isso com as minhas filhas, assim, de criar pessoas bacanas para o mundo, sabe? Eu acho que isso é importante. E que, querendo ou não, profissionalmente isso também se casa, né? Você Total. Criar e construir e ajudar essas pessoas. Porque criar, eu acho que é muito, mas fazer parte da história do outro. Eu acho que isso é muito legal. Gente, conversamos com a Carol. Ai, amei! Ai, amiga, tava com saudade tua. Obrigada. Um papo aqui leve, cheio de conteúdo, com muito leve e denso. É interessante essa dicotomia, mas foi o que eu senti, viu? Que bom, obrigada. Além de uma alegria adorei. enorme de poder estar contigo. Demais! E que orgulho, hein? Nossa, dessa minha amiga, né? empreendedora, empresária do seu negócio, diretora de uma empresa sensacional. Muito obrigada por estarem conosco, e logo, logo a gente tem mais. Obrigada, gente.